Rádio Caminha, especial Autárquicas 2021. Entrevista com Cidália Aldeia. Boa tarde, avançamos hoje para a terceira de 4 entrevistas que a Rádio Caminha tem vindo ao longo desta semana a fazer aos cabeças de lista à Câmara Municipal de Caminha. Já entrevistámos o candidato do Bloco de Esquerda, Luís Sotomayor, e da CDU, Rui Seixo. Hoje é a vez de Liliana Silva, que lidera a candidatura O Conselho em Primeiro, que reúne, para além do Partido Social Democrata, o CDS, o PPM e a Aliança. Liliana Silva é natural do Conselho de Caminha, mais concretamente da freguesia de Vila Praia de Âncora, onde reside. Politicamente, já desempenhou funções na Assembleia da República, como deputada do PSD eleita pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, e neste momento lidera a Conselhia do Partido Social Democrata de Caminha. É ainda vereadora da oposição na Câmara Municipal. Liliana Silva, muito obrigado por ter aceito o convite da Rádio Caminha para esta entrevista, uma entrevista que se pretende contribua para o esclarecimento dos mais de 16 mil eleitores do Conselho de Caminha, que no próximo dia 26 de setembro irão eleger os seus representantes na Câmara de Caminha, Assembleia Municipal e nas 14 Assembleias de Freguesia do Conselho. Feita esta breve introdução e apresentada que está a nossa convidada de hoje, lance-lhe já a primeira questão. Porquê é que se candidata à Câmara de Caminha? Quero começar por agradecer o convite para esta entrevista, para um esclarecimento cabal de diversas situações e, portanto, a importância que a Rádio Caminhense tem tido neste debate público dos interesses e das discussões públicas que interessam ao Conselho de Caminha. Portanto, agradecer desde já o convite para esta entrevista. Também não posso deixar de agradecer a todos os ouvintes que, desde casa ou a partir do seu computador, também nos estão a seguir, porque certamente estão preocupados em ouvir os problemas de Caminha e em ouvir as diferentes opiniões. Portanto, agradecer também a todos os ouvintes, é para eles que aqui estamos e é para eles que queremos prestar as nossas declarações. Ainda antes de dar resposta à pergunta que me colocou sobre porque é que se candidata à Câmara de Caminha, eu queria deixar aqui um anúncio público. Eu fui convidada pela Rádio Caminhense na passada segunda-feira para vir aqui a um debate na próxima quarta-feira, que convido todos os ouvintes a assistirem, porque acho que será um debate muito interessante e profícuo em prol do futuro do Conselho de Caminha, e eu aceitei de imediato o convite para esse debate. Aliás, nunca me furtei a nenhum debate e durante 8 anos foi isso que fiz na Câmara de Caminha, foi debater decisões e escolhas deste Executivo nesta Câmara. Estou a dizer isto porquê? Porque na terça-feira recebi também um convite para participar na Rádio Afifense para segunda-feira próxima, por considerar que esse primeiro debate poderá esvaziar de alguma forma o debate da Rádio Caminhense. Considero que devo aceitar o primeiro convite que me foi feito e o qual aceitei prontamente. Portanto, estarei presente aqui para o debate quarta-feira, porque acho que é no Conselho de Caminha que temos que discutir os assuntos da nossa terra, e a ter que dar prioridade a alguém e a dar visibilidade a alguma rádio, então vou fazê-lo à Rádio de Caminha, porque é a rádio que, contra tudo e contra todos, tem dado voz sempre, inclusive à oposição. Nunca nos silenciou, sempre nos deu voz e, portanto, eu estou aqui para defender a rádio da minha terra e para discutir os assuntos da minha terra nesta rádio. Agora, à pergunta que me colocou, porque é que se candidata à Câmara de Caminha? Eu candidato-me por Caminha. É um trabalho de continuidade da participação cívica que eu tenho tido na minha terra. Aliás, eu desempenhei funções na Assembleia da República e na Assembleia da República estive lá a defender a minha terra, a defender o meu concelho. Dizer-vos também que esta é uma candidatura não só da Liliana Silva, mas uma candidatura de uma equipa. Nós temos um projeto credível, temos um plano estratégico. Aliás, a forma como nós fizemos o trabalho foi, primeiro, verificar os problemas que existiam no Conselho de Caminha e, a partir daí, encontrar as pessoas adequadas para os lugares certos. Pessoas de diversas áreas que fossem colmatar os problemas que nós identificamos numa primeira análise. E é assim que criamos a nossa lista. Ou seja, nós garantimos às pessoas que somos pessoas da nossa terra, somos gente da nossa terra e que não vai abandonar o nosso Conselho
de forma alguma, em nenhum momento. Eu nunca fugi às minhas responsabilidades, estou cá para dar a cara do início até ao fim por este projeto, pelas pessoas que eu escolhi para a minha equipa. Inclusive, eu nunca abandonei o meu conselho, nem na Assembleia da República, quando defendi, por exemplo, questões como a do Portinho, quando defendi os pescadores de Caminha, a nossa Serra d'Arga. Eu nunca abandonei sequer o meu cargo de vereadora da oposição, porque considerei sempre que os nossos votantes mereciam esse registro de respeito por parte da nossa parte. Queria também dizer que eu não cedo a pressões, não abandono ao meu conselho e nem troco convicções por conveniências. E, portanto, nem conveniências, nem conivências. E, portanto, estou aqui candidata à Câmara de Caminha em prol do meu conselho, pelas nossas gentes, pelas nossas instituições, por tudo aquilo que é nosso. Passemos agora a pedir-lhe, aliás, que fizesse agora uma análise à situação política do Conselho de Caminha. Como é que a define? Sinceramente, eu acho que em Caminha se vive um déficit democrático enorme. Em Caminha não se ouve os conterrâneos, não se discutem publicamente as opções para o nosso Conselho, é literalmente uma governação em monólogo, que tem trazido, como se tem visto, um desaire em todas as áreas. Não existe um planeamento, não existe estratégia no Conselho de Caminha e eu acho que isso está à vista de todos. Aliás, as próprias pessoas na rua com quem nós temos conversado têm-nos partilhado exatamente isso. A falta de estratégia, a falta de planeamento, a quantidade de obras eleitoralistas que surgem agora no final do mandato, depois de 8 anos sem qualquer obra de relevo, e portanto agora em cima das eleições aparece tudo. E aparece tudo e por ser feito com falta de planeamento e estratégia, o que está a aparecer são obras mal feitas, obras que estão a ser embargadas, obras que estão a ser paradas, e portanto é tudo aquilo que nós não gostaríamos de ter no nosso Conselho. A situação política é de facto uma situação política de segregação de toda a massa crítica. Todos nós que de alguma forma opinamos de forma diferente daquilo que diz o atual Executivo, logo a seguir temos que aguentar uma série de discursos infelizes muitas vezes, porque o que conta aqui não são propriamente as pessoas, nem os partidos, são as escolhas que estão a ser feitas, e quando há ideias alternativas e se pretende discutir estas ideias alternativas, as pessoas são literalmente silenciadas. Também consideramos que no Conselho de Caminha atualmente há um excesso de protagonismo por parte do atual Presidente, que praticamente fez desaparecer o Conselho de Caminha e quis que no Conselho só se falasse dele. E para além disso temos ainda uma governação que não deixa de ser uma governação criada de um governo. Nós temos aqui um Executivo que está a ser subserviente a todas as decisões do Governo. Estão aqui para legitimar as decisões do Governo. Isso viu-se na água, isso viu-se no lítio e viu-se em muitas outras questões. E o que nós queremos é que haja uma governação que ponha o Conselho de Caminha em primeiro e não as decisões do Governo, e que se tivermos que ir contra as decisões de um Governo e contra as decisões de um partido, temos que ir, se isso for o melhor para a nossa terra, porque é isso que é mais importante. Depois também se passou 8 anos a discutir o passado, e eu pergunto, o que é que em 8 anos, de tanto se falar no passado, se conseguiu para o Conselho de Caminha? Não se conseguiu nada. Foi uma discussão completamente inútil, estéril. Passou-se mais tempo a pagar espaços de publicidade em jornais e afins, a contratar assessorias de comunicação e imagem para passar uma imagem que queriam, do que propriamente a resolver os problemas do Conselho de Caminha e arranjar soluções. E eu acho que isso é muito importante. Basta ver, e eu acho que estes dados também são importantes, há 8 anos que se paga, este atual Presidente paga cerca de 2.000 euros a uma assessora de comunicação. Portanto, 2.000 euros por mês em 8 anos, estamos a falar em mais de 200.000 euros que é gasto por este Executivo só para tratar da imagem do seu Presidente e da mensagem que eles querem passar cá para fora. E depois chegamos à rua e vemos as pessoas a dizem-nos que não podem arranjar o buraco à porta de casa porque não têm dinheiro. Portanto, estamos a falar aqui de uma questão também muito importante, que é a questão da
das prioridades. As prioridades no Conselho de Caminha foram alteradas, deixaram de ser as pessoas e os problemas das pessoas para serem a imagem do Sr. Presidente. Foi também, e isso foi infeliz, o que aconteceu durante estes 8 anos foi a perseguição política que foi feita. Aliás, veja-se o Castro, e acho que não devemos ter qualquer estigma em falar destes assuntos, veja-se, por exemplo, o que aconteceu ao Presidente da Junta, Carlos Castro, com aquela infeliz história da faca, que depois ficou provado, inclusive através de um relatório que foi feito dentro da própria Câmara, que afinal era tudo mentira, não havia faca nenhuma. Mas fizeram uma perseguição política, que mais do que uma perseguição política, tornou-se numa perseguição pessoal a um homem que só quer o bem de Vila Praia de Âncora. E o Carlos Castro é só um exemplo de um tipo de perseguição que é feita atualmente no nosso Conselho e que nós não podemos permitir. Aliás, várias são as pessoas que já nos contaram diversos episódios. Eu não vou estar aqui a nomear ninguém, mas as pessoas que estão em casa, que estão a ouvir-nos, sabem perfeitamente das situações que já nos contaram. E, portanto, eu quero acabar com este tipo de postura. Nós estamos cá para trabalhar com todos, estamos cá para trabalhar para todos, sem perseguir ninguém. O meu compromisso é ter respeito pelas pessoas e também ter respeito pelas oposições. Porque as oposições fazem democracia. As oposições dão contributos importantes para que um conselho avance. E nós temos que saber respeitar. E saber respeitar não é perseguir, nem é insultar. É saber ouvi-los, que é um propósito também. A nossa única bandeira é, de facto, o Conselho de Caminha e nós estamos cá para trabalhar para todos e com todos e mudar este paradigma político que se vive atualmente no Conselho de Caminha. E relativamente à situação financeira do município de Caminha, como é que a define? A situação financeira do Conselho de Caminha está à vista de todos, não é? E, portanto, nós temos, de facto, aqui um problema para resolver e o principal problema é a questão da falta de transparência e rigor nas contas. Aliás, eu tenho defendido publicamente que, se ganhar estas eleições, eu vou tornar as contas municipais públicas mensalmente. As pessoas têm que saber onde o seu dinheiro é gasto, com total transparência. E temos que responder publicamente pelas opções que tomamos e saber defendê-las. E, portanto, a questão da transparência nas contas tem sido posta em causa e levam também a esta situação financeira muito preocupante no Conselho de Caminha. E agora reparem nisto, nós temos atualmente uma dívida de 20 milhões de euros, cerca de 20 milhões de euros. E é essa a dívida que tem que ser explicada aos munícipes. Isto não é uma questão de empurra-empurra, foram 8 anos de gestão que levaram ao aumento de dívida de cerca de 20 milhões. É isto que agora está a ser analisado publicamente. É isto que tem que ser explicado. Quando vemos um Presidente da Câmara sempre a falar do passado, que em vez de explicar este aumento da dívida, vem falar de dívidas do passado, vemos só por aqui que há uma total falta de respeito perante todas as pessoas. Mas eu até podia fazer aqui um parênteses, e faço aqui um parênteses, porque isto foi devidamente auditado numa auditoria que foi paga ainda por este Executivo quando entrou em funções para ver as contas, mas que infelizmente até nem tornaram esse relatório público. E lá diz claramente, e eu hoje ainda até publico essa página na página da minha candidatura, diz claramente que quando este Executivo entrou em funções, havia 2 milhões de euros em banco e havia 3 milhões de euros de dívida na Câmara de Caminha. E sabemos que dívidas todas as câmaras têm, não é? Se há investimento há dívida, todas as câmaras têm dívidas. Portanto, mas aquelas contas de 2013 já foram devidamente sufragadas, já foram auditadas. O que nós temos que perguntar agora é quem é que justifica, ou como é que se justifica, este aumento de dívida de 20 milhões de euros. Na Câmara de Caminha tivemos durante 8 anos uma péssima gestão. A Câmara de Caminha é atualmente um dos mais endividados do país e se houvesse um aumento da dívida, mas tivesse havido uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, nós podíamos estar aqui a discutir se as opções foram corretas, se não foram corretas, o que é que se passou.
Mas nem isso aconteceu. Não houve melhoria na qualidade de vida das pessoas e houve, de facto, um aumento da dívida brutal. Aliás, eu costumo dizer isso, se nos tivessem ouvido em sede de orçamento, quando eram discutidos os orçamentos para a Câmara, se nos tivessem ouvido por diversas vezes, se calhar não tinham tido os prejuízos avultados que tiveram anos e anos seguintes. E depois até podem vir chamar aqui a comunicação social que quiserem, contratar novamente a Manuela Couto, a ex-mulher, a mulher do ex-presidente da Câmara de Santo Tirso, da empresa Make It Happen, para tentar limpar aqui a imagem e falar só do passado. Mas a realidade é só uma. Quem endividou o Conselho de Caminha com valores avultados foi este presidente. E esse ónus ninguém lhe tira. Ele pode vir acusar quem quiser, mas é a única e a exclusiva responsabilidade dele. E é isso que agora também tem que ser discutido. Qualquer empresário que ao fim de 8 anos apresentasse um relatório de contas desta forma, com um aumento de dívida brutal como o que se apresenta no Conselho de Caminha, já estava despedido. Já estava despedido, isto é um facto, e que todos os empresários que me estão a ouvir, todas as pessoas que de alguma forma lidam e tentam pôr os seus negócios a funcionar, que me estão a ouvir, entendem isto claramente. Ou temos capacidade ou não temos capacidade. E de facto, durante estes 8 anos, não houve capacidade de gestão na Câmara Municipal de Caminha. Mas também o que eu me proponho, e também tenho dito isto publicamente, é que não devemos, e não vou assumir essa postura, de passar os próximos 4 anos a andar a culpar o passado por não conseguir arranjar soluções para o futuro. Não, eu estou aqui para arranjar soluções para o futuro. Quando se entra na Câmara já sabemos o barco que levamos e só temos é que o saber navegar a bom porto. Por entre tempestades, não temos é que olhar para trás, temos que olhar sempre para a frente. É olhar para o futuro que se constrói o nosso caminho e nós estamos cá para criar soluções e para tornar as contas públicas saudáveis novamente. Liliana, o município de Caminha tem os impostos taxados pelo valor máximo previsto na lei, nomeadamente o IMI. O PSD chegou a propor ao Executivo, por mais do que uma vez, a criação do IMI familiar para as famílias numerosas, uma proposta que nunca foi aceita pelo Executivo. Acha que se perdeu uma oportunidade de ajudar as famílias caminhenses? E pergunto-lhe também qual a visão da sua candidatura relativamente à atual situação fiscal do Concelho de Caminha. Sim, de facto, nós sempre quase que imploramos, sempre que isso foi a discussão nas reuniões de Câmara, que se implementasse o IMI familiar, porque era mais do que justo. É uma lei que está consagrada em Orçamento de Estado, quase todas as famílias do país têm direito ao IMI familiar, e atenção, quando falamos em famílias não falamos só daquelas que têm filhos, falamos de todas as que têm agregados a cargo, portanto pode ser um avô, uma avó, ou seja lá o que for. Portanto, as pessoas em Caminha, os caminhenses, as famílias caminhenses não tiveram direito ao IMI familiar porque pura e simplesmente este Executivo nunca permitiu. E reparem outra coisa, o que é que aconteceu no ano de pandemia quando dizem que ajudaram as pessoas em ano de pandemia? O que aconteceu em ano de pandemia foi claramente um agravamento fiscal no Concelho de Caminha. Taxaram no máximo o IMI e o IRS às famílias caminhenses, numa altura em que elas tanto precisavam. E eu não me esqueço que o ano passado, na altura de novembro, nós ainda apelamos em reunião de Câmara que a último pagamento, a última prestação do IMI, que fosse devolvida às famílias, porque estavam a passar por graves dificuldades, assim como estava também o comércio, e que essa última prestação fosse devolvida às famílias, para que as famílias depois pudessem gastar no comércio local e desta forma fazer gerar a economia, dar capacidade financeira às próprias famílias. E também nos foi negado, foi-nos dito que isto não iria ser implementado. Infelizmente foi uma das sugestões que nós demos, mas que infelizmente não foi implementado. E portanto nós temos alguma dificuldade também em entender que um município que tem um orçamento de 25 milhões de euros, em que 5 milhões de euros são só dos impostos que cobra aos municípios, ou seja, são 5 milhões de euros que literalmente vai buscar aos municípios, para pagar estas gorduras municipais. E sabemos também que, por exemplo, gasta cerca de 5 milhões de euros também para a cultura. Portanto, isto é tudo uma questão de prioridades, não é? Se calhar nós conseguíamos baixar o valor global dos impostos, tendo depois um orçamento global da Câmara mais baixo, mas se calhar depois iríamos ter que adaptar em termos, e já nem digo que é cultura, são estes alguns eventos que vão havendo, alguma animação, se calhar teríamos
temos que cortar aqui em alguma animação para dar mais condições de vida às famílias. Isso é claro. Reparem, por exemplo, a questão do rally, porque eu fui acusada muitas vezes de ser contra o rally. Eu não sou contra o rally, eu fui ver o rally várias vezes e gosto de ver rally. Sou contra o valor que foi gasto, porque se em outros municípios existiu o rally e praticamente não pagaram nada, como é que em Caminha se gasta 400 mil euros para ir ver o rally? E mais, para ver o Sr. Presidente andar de helicóptero de um lado para o outro. O que é que acontece a seguir? As pessoas são taxadas no máximo, porque isto são valores gastos do dinheiro de todos os municípios. E, portanto, o que nós estamos a fazer é ir ao bolso dos municípios para pagar estes luxos todos e estas gorduras todas. Ou seja, os municípios têm que apertar o cinto. Têm que pagar IMIs elevados, são taxados ao máximo no IRS e o município não cede nada. Antes, pelo contrário, continua aqui a fazer um tipo de gestão com prioridades que para nós não são as prioridades certas. Portanto, na questão dos impostos, nós somos claros. A nossa prioridade é devolver aos municípios a sua capacidade financeira e, obviamente, que pugnaremos pela baixa dos impostos no Concelho de Caminha. Vamos agora falar de um tema que nos últimos tempos tem sido tudo menos pacífico. Refiro-me concretamente à água, ou melhor, à adesão por parte do município de Caminha à parceria público-privada Águas do Alto Minho. Como se sabe, a adesão do município caminhense a este modelo gerou muito descontentamento no seio da população, principalmente por causa dos inúmeros erros na faturação, na emissão de faturas com valores exorbitantes, falta de comunicação entre a empresa e os consumidores, enfim, um rol de problemas. O descontentamento foi de tal forma que o Alto Minho saiu à rua por diversas vezes em protesto. Face a tudo isto, pergunto-lhe qual a posição da sua candidatura em relação a este negócio e já agora se defende a continuação do município na ADAM ou se, pelo contrário, aposta na reversão do contrato. Vou já deixar a mensagem clara. É a reversão imediata deste contrato. Ponto. Isso é já ponto assente relativamente a isto. Agora um esclarecimento. Se há alguém que foi contra esta empresa desde o primeiro minuto, fui eu. E, portanto, se esta candidatura é liderada por mim, obviamente que esta candidatura tudo fará para que haja a reversão deste contrato com esta empresa das águas. Em 2018, quando eu recebi o contrato nas minhas mãos e o analisei de uma ponta à outra, porque o li todo, eu disse à população, atenção, que este contrato que estão a fazer com esta empresa das águas vai duplicar a fatura para os domésticos e quadruplicar a fatura para os não domésticos. Eu avisei em 2018. Na altura disseram, não é verdade, é mentira, isso não vai acontecer. O que é que aconteceu depois em 2020? A fatura duplicou para os domésticos e a fatura quadriplicou para os não domésticos, ou seja, para as nossas empresas. Aconteceu exatamente aquilo que eu avisei que ia acontecer. Portanto, se eu estou desde 2018 a lutar contra a constituição desta empresa, eu vou manter a minha postura, porque eu não aceito que os caminhenses, e eu também sou caminhense, continuemos a pagar na nossa fatura de água estes cargos dirigentes, esta empresa que resolveram criar, porque para mim isto é mais um negócio, foi uma vontade do governo, mais uma vez, como eu disse anteriormente, é a vontade deste executivo de legitimar as decisões do governo sem querer se preocupar com os caminhenses. Estamos a pagar cargos dirigentes, nós pagamos inclusive na nossa fatura de água, isto é público, está no BaseGov, cabazes que são comprados na Quinta de Jogais da Serra da Estrela. Mas que gestão é esta que estão a fazer nesta empresa da água? Nós não temos que andar a pagar estes luxos todos, estes contratos que estão a fazer, milionários, de carros para esta empresa, estas lojas, esta logística. A água tem que voltar para o município, nós temos que a gerir. A água é um bem raro e o Concelho de Caminha tem água por todos os lados. E se nós temos este bem essencial, que é tão raro em todo o lado, se nós temos aqui a nossa água, como é que nós cedemos a água a uma empresa? Não podemos. A gestão da água tem que voltar para o município. Quem diz publicamente que não é possível a reversão desta empresa está claramente a mentir aos caminhenses. E está a dizer que não é possível porque não tem outra justificação para dar para a decisão que tomou. E como não tem justificação para dar, é mais fácil, a forma mais simples de dizer, olha, isto não é possível, estão a dizer isso, mas não é possível reverter este processo. É possível. A partir do momento em que nos preocupamos mais com o Concelho do que propriamente com as decisões do Governo ou com este negócio que foi criado.
porque quem diz que é impossível está a defender é o negócio e não os caminhenses. Depois, uma outra questão também que eu queria frisar é, porque tem sido falado também esta questão das indemnizações, e depois até vou buscar o exemplo da Câmara de Barcelos. O exemplo da Câmara de Barcelos nem pode ser comparável, porque a questão da água em Barcelos era uma parceria que estava feita com uma empresa privada, que quando lhe disseram que era para acabar, a empresa privada veio pedir a indenização. Mas o que nós estamos a falar aqui em Caminha foi de um negócio feito com uma empresa que é pública. Portanto, é uma situação completamente diferente. E eu pergunto como é que é possível ponderarem que as águas de Portugal vão exigir indenização se os municípios consideram que isto não é uma boa solução. Aliás, o presidente da Associação Nacional de Municípios disse claramente que todos os municípios que pretenderem acabar com este regime de fusão das águas e saneamento podem fazê-lo. Foi dito publicamente, está aí em todos os jornais que quiserem consultar. E eu volto outra vez à conversa da indemnização. É o governo que vai chantagear os municípios a dizer-lhes que vão ter que pagar uma indemnização se deixarem uma empresa pública como as Águas de Portugal, que ainda por cima só visa o lucro? É o governo que vai chantagear o município? O município tem que saber dialogar e tem que saber mostrar ao governo que esta não foi a melhor decisão para o Concelho de Caminha. E, portanto, a partir daí, chegarmos a bons termos. Porque eu também não estou a ver as Águas de Portugal a chantagear o município de Caminha a exigir uma indenização se saírem. Isto são empresas públicas, não são empresas privadas. Portanto, a reversão imediata tem que ser possível. E veja, 2 exemplos que eu até tenho dado nas minhas apresentações públicas. A Câmara de Monção, por exemplo, não aceitou fazer parte desta empresa e disse claramente: não aceito fazer parte desta empresa, e os ouvintes não nos estão a ver, mas a Cidália está a ver aqui a proposta da Câmara de Monção. Diz claramente que não aceita pertencer a esta empresa porque a tarifa cobrada por parte desta empresa seria elevada para os municípios. Pôs os municípios em primeiro. E ainda diz a seguir: os próprios custos do município com a água também iam duplicar e, portanto, iria trazer um problema financeiro para a Câmara de Monção. E não aceitaram, e muito bem. Porquê é que em Caminha não fizeram igual? Porque resolveram legitimar uma decisão do governo. E mais, Melgaço fez exatamente a mesma coisa e foi mais longe. Ainda fez um estudo financeiro, fez a comparação entre aquilo que as pessoas pagavam de água ao município e aquilo que as pessoas teriam que pagar se pertencesse a esta empresa. E disse claramente aos seus municípios, com total transparência, e posso falar disto à vontade, porque até estou a falar de uma Câmara do Partido Socialista, disse aos municípios: olha, eu vou ter que subir a água 33% para isto ficar equilibrado entre o que vocês nos pagam e o que nós pagamos à empresa da água. Mas vamos ver quanto é que vocês teriam que pagar se pertencessem à empresa da água. E reparem nos números. O utilizador do tipo não doméstico, pertencendo à empresa, isto são uma informação financeira da Câmara de Melgaço, se pertencessem à empresa, por exemplo, para 10 metros cúbicos, tinham que pagar, se pertencessem à empresa, 28 euros. Com este aumento de 33%, na Câmara só pagam 18. Ou seja, vejam e comparem os números. Qual é a diferença aqui destes 53% a mais? É tudo aquilo que nós estamos a pagar na fatura da água, o IVA sobre o saneamento, que se fosse uma empresa pertencente à Câmara não tínhamos que pagar, taxas de recursos hídricos, que são da empresa e estão-nos a cobrar na nossa fatura de água, e ainda o facto de terem aumentado o valor da própria água. E agora reparem as empresas, que também precisam de ajuda neste aspecto. Por exemplo, uma empresa que gaste 15 metros cúbicos de água, se pertencesse a esta parceria, iria ficar a pagar 69 euros. Mas, com um aumento de 33%, só paga 38 euros. Ou seja, um aumento de 80% se pertencessem a esta empresa. E o que é que eles decidiram? Não, senhora, vamos de facto aumentar um pouco a água, mas não vamos pertencer a esta empresa. Isto, para mim, é que é uma boa gestão. É pensar nos municípios, é fazer contas, é fazer estudos financeiros, é fazer as coisas com estratégia, com planeamento, pensar nas pessoas em primeiro, no Conselho em primeiro, e não estar aqui a legitimar decisões do governo. É possível esta reversão? É. Quem vos disser o contrário está a mentir. Isto é uma empresa pública que está aqui em parceria com os municípios e eu não quero acreditar sequer, nem ponderar, que as Águas de Portugal ou o próprio governo venham pedir agora uma indenização ao município para deixarem esta empresa. Porque é uma empresa
pública e, portanto, tem que haver bom senso de todas as partes. Não é bom para o município, não é bom para os caminhenses, então temos que a reverter. E depois ainda disseram que precisavam desta empresa para aceder a candidaturas para os fundos europeus. Não precisavam de criar a empresa. Os municípios tinham feito uma gestão supramunicipal destas candidaturas, juntavam-se todos, arranjavam técnicos de cada Câmara e faziam essas candidaturas. Não precisavam de criar esta empresa. Esta empresa só serviu para dar cargos dirigentes, alguns foi um verdadeiro negócio que foi feito no Conselho de Caminha e veja-se no país inteiro. Estes processos estão a ser revertidos por todo o lado. Mafra também já reverteu. Porque é que em Caminha dizemos que não é possível. É possível. Aliás, o candidato do PS na Câmara de Cerveira também já veio dizer e assumir que vai reverter a água. Portanto, eles podem e nós não podemos? Não. Caminha tem que ter ambição, Caminha tem que ter capacidade e tem que ter força e resiliência para dizer que não quando as coisas não estão bem. E nós estamos cá para repor a justiça na água e para reverter este processo. Liliana, passemos agora a um outro tema não menos polémico e que tem merecido igualmente muita contestação por parte da sociedade civil. Referir-me concretamente ao projeto de mineração que o Governo pretende implementar no território nacional e no qual se inclui a Serra d'Arga, um dos locais mais emblemáticos do Alto Minho e do Concelho de Caminha em particular, com uma riqueza natural ímpar. Este é de resto um tema que tem merecido a sua atenção desde a sua passagem pela Assembleia da República, quando exerceu o cargo de deputada. Se há uma questão que me parece merecer unanimidade é a certeza de que, se este projeto avançar, os recursos naturais deste território estão ameaçados de morte. O que pensa desta ameaça? Ora bem, como a Cidália disse bem, eu desde 2019 que dei voz a este assunto. Aliás, orgulho-me de ter sido a primeira pessoa a falar deste assunto. Mal soube do que é que se estava a passar, dei voz pública. Aliás, dei voz pública na Assembleia da República contra tudo e contra todos. Enfrentei quem tive que enfrentar para dar voz pública e para defender o meu concelho. E chegava cá em cima ao fim de semana e fui eu própria que fui esclarecer, por exemplo, associações como a Corema, que estava completamente desconhecedora desta situação. Eu fui à Corema mostrar-lhes os dossiês que tinha tido conhecimento na Assembleia da República e alertar para o problema. Eu fui freguesia a freguesia, pessoa a pessoa, fiz sessões também de esclarecimento. Eu estive no início de todas estas associações que foram criadas agora, estes movimentos, em prol de defesa da Serra d'Arga, porque eu assumi desde o primeiro minuto que a nossa Serra d'Arga é inviolável. É sagrada, não tem que haver um único furo na Serra d'Arga e nós temos que ter esta posição de força. Quando vêm alguns candidatos falar, a dizer, porque isto já vem de 2013, em 2013... Isto é enganar as pessoas, eu digo mais uma vez, são mentiras. A lei mudou em 2015, temos agora a Lei 54 de 2015, antes de 2015 não era obrigatório as câmaras darem parecer, começou a ser obrigatório as câmaras darem parecer a partir de 2015. Este programa de mineração não é um programa de mineração qualquer, não vem de passado nenhum, é um programa de exploração de minas de lítio no nosso país, que foi consagrado em Conselho de Ministros em 2018. Não foi 2010, nem 2011, 2012. Foi em 2018, consagrado em Conselho de Ministros. Os presidentes de Câmara já sabiam todos. E, estranhamente, durante o ano de 2018, e até eu falar sobre isso na Assembleia da República, nenhum veio dizer publicamente que estaria contra este programa nacional. É um programa público. Feito em 2018, é uma pretensão deste governo, não é de mais ninguém. Escusam de andar aqui com fantasmas. Não é de mais ninguém, é deste governo. E, mais uma vez, tivemos aqui na Câmara alguém a tentar legitimar no início esta decisão, porque eu lembro-me na primeira reunião de Câmara que falei deste assunto, em sede de reunião de Câmara, e até pedi que se aprovasse uma moção já, mesmo em fase embrionária, contra este programa de exploração de lítio. O que me foi respondido por este Presidente da Câmara, e está em ata, é que primeiro iria analisar os projetos e ver as contrapartidas e só depois é que iria decidir. E, portanto, só mudou a postura quando se apercebeu que a população, afinal, ficou toda, não vou dizer do meu lado, mas do lado desta causa. Só aí é que mudou a postura e veio dizer, não, nós também estamos aqui a defender. E depois vem dizer também, nós estamos a fazer tudo porque já criamos ali uma zona de proteção da Serra d'Arga.
mais um embuste que está a ser feito à população. A zona de proteção que eles estão a proteger na Serra d'Arga é o topo da serra. É uma zona granítica que não tem qualquer interesse para o lítio e que nem está na zona que o governo decidiu para a exploração mineira. Portanto, aquela preservação, digamos assim, aquela proteção da Serra d'Arga, obviamente que é importante, em termos de turismo, inclusive, é importante, mas não defende relativamente à questão do lítio. Não defende. Temos ainda uma outra questão que foi, com esta revisão do PDM, também ficou consagrado neste PDM áreas para exploração mineira. E, portanto, abriu-se também aqui as portas para que esta exploração entrasse aqui no nosso concelho. No entanto, o que eu tenho a dizer sobre isto é que eu vou continuar a lutar contra esta exploração, contra a destruição da Serra d'Arga e alerta a população mais uma vez e aproveito aqui os microfones da Rádio Caminhense para o fazer. Atenção, a exploração de lítio na Serra d'Arga vai nos prejudicar gravemente. É as águas que vão ficar destruídas, é os solos que vão ficar poluídos, são as casas que vão perder valor imobiliário. As pessoas depois vão querer vender as casas e ninguém quer comprar casas perto de uma mina de lítio e ainda temos o problema da expropriação. A empresa que ficar com a exploração de lítio tem direitos consagrados neste novo regulamento, que eles estão a aprovar agora na Assembleia da República, fica com direitos de expropriação. E, portanto, nós temos o nosso território em risco e é importantíssimo que quem se candidata defina aqui e assuma publicamente, mas sem jogadas de bastidores, sem outros interesses, que assuma publicamente que não permitirá e tudo fará para que a exploração de lítio não venha a ser uma realidade. Eu tenho várias propostas. Primeiro, alterar o PDM. Retirar aquelas zonas da exploração mineira que estão consagradas no PDM. Em segundo, se tiver que recorrer a um tribunal europeu alegando o direito à vida dos caminhenses, falo-ei, porque os caminhenses têm o direito à vida, a uma vida saudável, a uma vida que escolheram na nossa serra, uma vida com bom ambiente, uma vida com boa água e não têm direito nem sequer um governo de vir pôr esta beleza e esta saúde ambiental em causa. Eu estarei sempre ao lado dos caminhenses contra a exploração do lítio. Ao contrário dos restantes concelhos da Ribeira Minho, Caminha é o único que não tem uma ligação direta e eficaz com a vizinha Galiza. A Liliana tem defendido, e passo a expressão, com unhas e dentes, a necessidade da construção de uma ponte internacional sobre o Rio Minho. De resto, faz parte do seu programa eleitoral pugnar para que isso venha a ser uma realidade. Acha que a construção desta ligação é fundamental para o desenvolvimento de Caminha? Muito obrigada por esta pergunta e vou começar por usar esta pergunta para esclarecer uma questão que eu acho que é fundamental e espero que os ouvintes me estejam a ouvir relativamente a isto, que é quando vos dizem que onde é que se vai buscar dinheiro para uma ponte, porque é uma megalomania, onde é que o município vai buscar dinheiro para uma ponte, vamos fazer um esclarecimento cabal. Não vale a pena enganar os municípios. O dinheiro para uma ponte não sai do município. O dinheiro para uma ponte ou vem do Governo Central ou vem de fundos europeus. Aliás, o Governo, há cerca de 2 semanas, aprovou também financiamento para pontes na Zona Centro no valor de 18 milhões de euros. É o Governo que assume este valor. Nós, aqui em Caminha, enquanto Câmara, só temos que ter a capacidade de reivindicar este mesmo projeto. Aliás, veja-se que aqui em Caminha já estão completamente isolados nesta vontade férrea de manter o ferry como única alternativa de passagem para a outra margem. Da parte de Laguardia já estão a ser feitos estudos e já dizem claramente à população de que isto não é solução. O contexto atual é um contexto ótimo para se discutir esta questão da ponte. Aliás, já é uma vitória desta candidatura termos conseguido pôr em cima da mesa este assunto e termos posto todos os partidos a discutir este mesmo tema. Eu acho que isto é uma vitória importante desta candidatura, foi uma vitória de todas aquelas pessoas que continuam a pugnar porque haja uma ligação efetiva entre o Concelho de Caminha e Laguardia. Obviamente que esta ligação não pode ser feita, e Laguardia já está a fazer este estudo, num local escolhido por nenhum candidato. Não. Tem que haver um estudo de viabilidade económica, um estudo de viabilidade ambiental, tem que se ver qual é o melhor local da ponte, tem que se discutir
com a população a importância deste projeto, tem que se mostrar à população quais são as alternativas possíveis e todos juntos conseguirmos concretizar este projeto. Isso é fundamental. Eu quero deixar aqui também um dado. Quando houve a pandemia o ano passado e fecharam as fronteiras, as pontes entre em Cerveira e ali em Valença e Monção, as perdas financeiras, e já estão assumidas, as perdas financeiras foram de 92 milhões de euros pelo encerramento das fronteiras. Portanto, conseguem imaginar o valor económico que passa em cima daquelas ligações que existem nestes concelhos? E porquê que Caminha não pode sonhar com este potencial financeiro também? Porquê que Caminha não pode sonhar com uma ponte? Porquê é que em Caminha, discutir uma ponte é quase que parece que que estamos aqui a ir contra Caminha? Não estamos a ir contra Caminha. Estamos a dizer que efetivamente temos Espanha na outra margem, podemos ter mais valias com esta ligação, trocas comerciais, trocas culturais, trocas desportivas, podemos inclusive promover ainda mais os caminhos de Santiago com esta ligação. Temos é que discutir este assunto de forma saudável, de forma profícua, e portanto, como eu disse há pouco, a vitória desta candidatura está conseguida. Conseguimos pôr toda a gente a discutir este assunto, conseguimos pôr as pessoas a refletir se é importante ou não esta ligação no Concelho de Caminha, e agora o que nós queremos é que o interesse da ponte e o local da ponte seja discutido com a população, seja discutido com a Guarda, que se façam os devidos estudos, que se ouçam as associações ambientais e que a partir daí se chegue à melhor solução, que de facto o ferry, que passa a vida parado ou avariado ou é porque tem problemas de assoreamento, não resolve. Aliás, um ferry não resolve o problema da ligação com a Guarda, nem tampouco de todos os peregrinos que chegam aqui e depois estão dependentes de uma travessia que às vezes não existe, que ao domingo para, à segunda para, que não pode ser, não é? Se queremos promover o turismo, se queremos promover o Concelho de Caminha, temos que efetivamente ligar-nos à Espanha. Liliana Silva, uma das grandes lacunas deste concelho é, e assumida por todos, é a falta de emprego, principalmente para os jovens que são obrigados a abandonar o concelho para procurar emprego noutros locais. Qual é a proposta da sua candidatura para tentar resolver este problema aqui no Concelho de Caminha? Pronto, efetivamente este é um problema grave no Concelho de Caminha, mas eu só queria aproveitar até esta pergunta para esclarecer aqui uma questão, porque anda a ser dito aí em altifalantes que atualmente desceu-se a taxa de desemprego, aumentou-se o turismo, valores percentuais, que agora é que está tudo bem, e comparam isso com dados de 2012 e 2013. Eu queria alertar a população, atenção com aquilo que vos é dito. 2012, 2011, 2013, vivíamos em ano da Troika. O país estava todo mal. Estávamos muito mal. Quem compara valores dessa altura em que tínhamos a Troika no nosso país, em que não havia dinheiro para pagar sequer os salários aos funcionários públicos no final do mês, com a situação atual, dizendo quase que isto foi uma vitória pessoal, está a enganar os caminhenses. Não podemos fazer esta comparação, porque isto foi conjuntural, este crescimento do turismo, a descida do desemprego, porque as coisas foram ficando melhores em termos nacionais, por via também muito de determinadas medidas que foram tomadas naquela altura. Esse era o primeiro esclarecimento que eu queria fazer. Depois, relativamente, de forma mais concisa, relativamente ao emprego para os mais jovens, nós temos como proposta a questão da criação da zona industrial. Já propusemos isto em março, não foi agora. A criação de uma zona industrial entre Vilar de Mouros e Argela, termos ali um complexo industrial à dimensão de Caminha para poder empregar as nossas pessoas. É fundamental que isto aconteça. Nós, o ano passado, perdemos candidaturas aos fundos de criação de zonas industriais porque Caminha não tinha projeto nenhum. Curiosamente, só apareceram em junho deste ano. Agora, em junho deste ano é que já houve ideias para uma área industrial, mas a verdade é que os últimos fundos nós perdemos. E nós achamos que esta área empresarial poderia ser aqui um pulmão económico no Concelho de Caminha. Depois também queremos, em termos do TEC Caminha, que foi parada há 8 anos, voltar a dinamizar esta incubadora de empresas e criar ali um espaço de open space onde os nossos jovens que acabam os cursos ou que estão a iniciar agora a sua atividade laboral possam ter ali um espaço com internet e com todo o apoio logístico e administrativo que precisarem para começar a sua empresa. E a própria Câmara ser parceira dos nossos jovens. Se nós tivermos, por exemplo, neste Open Space um designer,
por exemplo, porque é que havemos de contratar um designer fora? Vamos à nossa incubadora de empresas, vemos as respostas que lá temos e contratamos diretamente aos nossos jovens. Estamos a ajudá-los, estamos a promovê-los e a projetá-los. E o que nós queremos é ser sempre parceiros dos nossos jovens e estar cá para os ajudar, inclusive para os fixar no nosso território. Uma outra das propostas que nós temos feito é relativamente à melhoria da qualidade da atividade pesqueira, agora com os novos pontões flutuantes na marina aqui, a fazer uma marina com pontões flutuantes aqui junto à Foz do Rio Minho, ou mesmo o melhoramento do Porto de Mar de Vila Praia de Âncora, e nós acreditamos que esta promoção da atividade pesqueira, pelos trabalhos diretos e indiretos que ela própria emprega, também pode ser uma forma de promoção do emprego, porque nós não temos que olhar para a atividade pesqueira como uma atividade de segunda, é uma atividade de primeira no nosso concelho. Temos que a consagrar, temos que ter orgulho nela e, portanto, dando melhorias nesta qualidade de atividade pesqueira, também vamos estar a promover este emprego. Depois, relativamente ao turismo, o turismo também pode ter aqui um papel importante, a partir do momento em que nós trabalhamos o turismo na percepção de um combate à sazonalidade. Se tivermos só turismo, como temos agora, 3 meses ou 4 meses por ano, nós não estamos a promover o emprego no nosso concelho. Nós temos que combater a sazonalidade do turismo com várias estratégias, com um bom planeamento, porque a partir daí deixamos de ter turismo só 3 meses por ano e passamos a ter turismo 12 meses por ano e criamos assim também postos de trabalho no nosso concelho. Portanto, temos várias medidas, temos como foco ajudar os nossos jovens, ser parceiros das soluções e é para isso que cá estamos, para trabalhar para eles. Obra da Marginal de Caminha, mercado municipal. Que comentário lhe merecem estas obras? E também gostava que se referisse ao timing em que elas foram lançadas. Pronto, relativamente ao timing, vou dizer, isto é uma obra da aflição eleitoral, literalmente. Relativamente à obra, tanto uma como outra são o espelho daquilo que é a falta de estratégia e planeamento no concelho de Caminha. Porque até podiam ter sido, mesmo tendo vindo nesta altura mais eleitoral, até podiam ter sido obras bem feitas. E nós, ok, pronto, são eleitorais, mas fazem falta, não é? E fazem de facto falta. Mas têm que ser bem feitas. Não é criar obras ilegais como a da Marginal de Caminha. E eu passo a explicar. Primeiro havia um projeto para ali, anterior, um projeto já de 2013, de requalificação de toda a Marginal, que Caminha merece esta requalificação da Marginal. Uma requalificação pensada num todo e não aos remendos. Portanto, já existia um projeto, esse projeto foi anulado. Resolveram fazer um outro projeto e candidatar a uma outra, ao PAMUS, a uma outra candidatura. Curiosamente, o que está a ser feito na Marginal de Caminha não é o projeto que está na Câmara que foi candidatado ao PAMUS. Quem disser o contrário está a mentir e eu convido as pessoas que tiverem dúvidas acerca disto para irem à Câmara Municipal de Caminha e consultarem o projeto que lá está. O que lá está é uma obra mal feita que põe em causa a segurança das nossas crianças e da nossa população. E agora estão aqui a tentar andar com remendos. Tentaram passar a estrada de nacional para municipal porque cortaram ali ao eixo da estrada e agora têm um problema grave para resolver. Ou seja, andamos aqui a tentar resolver problemas e não se resolve nada. A verdade é que temos uma obra de Marginal. Ou seja, não é uma obra, aquilo é um passeio o que está a ser feito. Quando podíamos ter tido aqui uma requalificação efetiva e um bom planeamento. Mas para isso também é preciso discutir com as pessoas, falar com as pessoas, ouvi-las. E não é pôr obras em alturas das eleições só porque sim, só para dizer que se tem ali umas máquinas a trabalhar. Vamos parar de ter este tipo de política, vamos falar com as pessoas, vamos falar com as oposições, vamos ouvi-las para criar boas obras e obras que não sejam feitas desta forma e de forma ilegal. Relativamente ao mercado, eu já tenho dito, o mercado é importante que exista, é um pulmão económico no concelho de Caminha, mas também tem que ser bem feito. Primeiro foi uma obra low cost, depois já era um projeto com uma participação das pessoas que iam lá e elegiam de projetos que eram feitos por alunos da Galécia, depois viram que afinal as pessoas até votaram, ganhou aquele projeto, mas afinal aquele projeto não é o que está a ser feito. O que está a ser feito é uma obra que foi entregue ao arquiteto Rosado Correia por 80 mil euros para um projeto que também ninguém sabe muito bem o que ali está. E que inclusive está parado, a obra está parada e não há
uma explicação pública porque é que a obra está parada. Não há uma explicação pública porque é que a obra da Marginal está ali agora, naquele momento, também parada. Não há explicação pública. Parece que as pessoas deixaram de ser importantes para quem nos dirige. E não pode. As pessoas têm que ser importantes, têm que ser esclarecidas. Aliás, eu vou mais longe. Eu estranho que o Presidente da Junta de Caminha e Vilarejo não tenha dito até hoje publicamente uma palavra sobre este assunto. Nós não lhe conhecemos uma palavra acerca deste projeto. Nós, pelo menos, enquanto oposição, pedimos explicações à Polis, que nos disse logo que não tinha nada a ver com o assunto. Pedimos explicações às Estradas de Portugal, que infelizmente até à data não nos responderam uma única palavra. Mas pedimos explicações e viemos publicamente dizer à população que algo não estava a ser bem feito. Nós fomos claros, fomos transparentes. Quem não está a ser claro nem transparente é quem promoveu estas obras em cima das eleições, tem as obras paradas, tem as obras mal feitas e que também não as explica à população. Passamos já para uma outra questão. Turismo, cultura, que política defende para estas duas áreas, se bem que já tocou anteriormente aí na questão do turismo, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa nesta matéria, ou se quer passar já para a cultura. Já tocou aqui os dois temas, mas gostava que concretizasse um pouquinho mais, com alguma rapidez, porque estamos quase a atingir o limite. Ok. Nós propomos uma política cultural que valoriza a nossa identidade e que tem que se espalhar pelas 14 freguesias do nosso concelho. É fortalecendo o nosso capital endógeno que nós vamos promover, de facto, a nossa cultura. Valorizar o nosso capital histórico é promover a nossa cultura e nós temos que o fazer e atualmente não é promovido. Valorizar o nosso território, as nossas pessoas, as nossas tradições, os nossos trilhos é uma forma de valorizarmos a nossa cultura, a nossa identidade. E aqui chegamos à questão do turismo. Nós temos que ter um pacote de oferta turística. Nós temos que saber aquilo que estamos a oferecer a quem nos visita para termos um turismo de excelência. E tendo esta oferta turística organizada, com um programa cultural com identidade definido, bem definido, o próprio turismo acaba por crescer com qualidade e por se consolidar, e a própria cultura também fica efetivada no concelho de Caminha, e é isto que nós pretendemos, promover a nossa identidade, as nossas gentes e as nossas tradições como forma de oferta turística para todos os que nos visitam. E relativamente à ação social, Liliana, que propostas é que tem para esta matéria? Na ação social eu chamo a atenção que, e porque pertence a uma coletividade que também trata destas questões, estão a aumentar o número de pedidos de apoio no concelho de Caminha, o que é muito preocupante e também deveria ser um assunto em discussão neste momento. E digo também que não se deve usar a ação social para interesses políticos, nem para fazer favores para votos, para pedir votos. Aliás, eu quero também deixar esta chamada de atenção que o centro de vacinação de Seixas funcionou muito bem, o Governo esteve bem nestes centros de vacinação, mas considero que o que foi lá feito foi de alguma forma miserável. Porque termos uma vereadora ali o dia todo, uma vereadora que não é médica e que não é enfermeira, mas estar ali o dia todo a aproveitar-se de um centro de vacinação e de uma pandemia para fazer política, desculpem, isto não é ético. Isto não é política, não é forma de estar. E, portanto, eu considero que a política não deve ser feita, a política da ação social não deve ser feita obrigando as pessoas a estar de chapéu na mão a pedir as esmolas. Não. Quem tem que fazer a gestão dos casos sociais são os técnicos da Câmara que estudaram para isso. Os vereadores só têm que arranjar soluções e recursos para resolver os problemas que lhes são transmitidos pelos técnicos. É a forma que nós temos de proteger as nossas pessoas e de ter a certeza que o poder político não utiliza questões sociais atrás de votos. Isto é fundamental. Liliana Silva, para terminar, pedia-lhe que em breves minutos, porque é que acha que os caminhenses devem votar em si e na sua candidatura no próximo dia 26 de setembro. Com a escolha que fizemos na candidatura desta equipa, como eu disse no início, não sou só eu, somos uma equipa. É a certeza de que tenho uma equipa que está cá por inteiro e para trabalhar para todos e por todos. É a garantia de que vamos defender até às últimas consequências o nosso território, o nosso concelho, as nossas gentes. É a garantia de que vamos lutar para que a água volte
para o município é a garantia da transparência, responsabilidade e rigor nas contas. Nós queremos dar um sinal de esperança à população, que estamos cá para trabalhar com todos e para todos, ouvindo as pessoas. E por isso é que nós pusemos os partidos de parte, e unimos-nos numa coligação que se chama o Conselho em Primeiro, que diz tudo desta candidatura. E, portanto, o que eu peço aos caminhenses é que no dia 26 reflitam sobre esta coligação e que realmente também ponham o Conselho em Primeiro, que se vote em pessoas e não em partidos, porque quem nos governa depois não podem ser os partidos, tem que ser as pessoas com competência, com responsabilidade e com maturidade para estar à frente do município, ainda para mais numa situação tão frágil como é deste município, e que nós temos efetivamente que arranjar as soluções certas em tempo útil para não deixarmos de cair mais o nosso concelho. E, portanto, apelo que pensem no Conselho em primeiro, em prol das nossas pessoas, das nossas gentes e do nosso território. Liliana, resta-me agradecer a sua presença hoje aqui no estúdio da Rádio Caminha. Lembrar também os ouvintes que estão lá em casa que, se não tiveram a oportunidade de ouvir esta entrevista, ainda têm a oportunidade de o fazer logo a partir das 18 horas, porque vamos repetir. Também podem conferir no YouTube ou em radiocaminha.pt. Amanhã estará aqui Miguel Alves, o candidato socialista à Câmara Municipal de Caminha. Liliana, consigo, marcamos então encontro para a próxima quarta-feira para um debate com todos os candidatos. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Cidália, e obrigada a todos os ouvintes. Rádio Caminha, especial autárquicas 2021. Entrevista com Cidália Aldeia.